E aí, gente, eu vou trazer aqui um pouco agora do que o farmacêutico precisa saber, né? O que é base para poder depois a gente atuar, tá bom? Então, eu vou trazer algumas coisas bem assim, direcionado para doença renal crônica e lesão renal aguda, né? Porque são bem distintos, tá? Então, eu vou trazer um pouco de alguns artigos, alguns estudos, terapias renais, tá? O que a gente precisa realmente saber de classificação do nível da doença para depois a gente poder atuar, tá bom? Então, no paciente renal crônico, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é o quê, né? A, a classificação, qual o grupo da doença renal crônica que esse paciente foi diagnosticado, né? Hoje, atualmente, o que é levado em consideração é esse quadro, né, que o CADIGO 2012 trouxe, né? Então, é a última tabela mais atualizada, né, para diagnóstico. E a doença renal crônica, ela tem 5 estágios, né? Que é como está aqui no grupo, do G1 ao G5. O G3, ele se divide em 3A e 3B, tá? E aqui é onde está a virada do jogo, como digamos assim, a virada da chave, né? Até o paciente estar no G3A, é um paciente mais tranquilo, que a gente consegue mais é, garantir o tratamento conservador, né? Mas quando o paciente já passa para ser classificado como G3B, esse paciente ele tem grandes chances de rapidamente, né, ele chegar na falência renal, certo? Então os estudos já trazem isso, que o paciente com diagnosticado com renal crônica, né, nessas fases iniciais, nos grupos iniciais, eles são mais lentos para progredir, né? Mas quando ele já chega na função renal, né, da taxa de filtração glomerular entre 30 e 44 ml por minuto, esse paciente ele já tem grandes chances de rapidamente, né, ele chegar a uma taxa menor que 15, né, que é quando há essa falência renal e vai ter a indicação de uma terapia renal substitutiva, tá certo? Então aqui vale, né, ressaltar que é levado em consideração essa taxa de filtração glomerular e os níveis de albumina, né, junto com creatinina também na urina, né, que é a parte de cima desse quadro, né, A1, A2 e A3. Tá? E aí, após ficar a taxa de filtração glomerular, né, a gente faz esse cruzamento para entender mais ou menos qual grupo o paciente se encontra, né? Enquanto está verde, né, está leve, é tranquilo, moderado, amarelo também, laranja já chama atenção, e quando está classificado aqui como vermelho já é algo mais crítico, né, que a gente precisa redobrar os cuidados, tá bom? Então, é importante a gente saber isso, gente. O paciente renal crônico chegou em nossa unidade, a gente vai começar a atender esse paciente. Qual é a classificação da doença renal dele? Ele está no G1, no G2, no G3, para quê? Porque vai ligar o nosso alerta, né? As nossas condutas vão variar de acordo com esse estadiamento da doença, tá bom? Então, falando em estadiamento da doença, a gente já vai falar de tratamento conservador. Por quê? Porque a gente vai falar é, do, dos, dos primeiros estágios da doença renal crônica. A doença renal crônica tem duas palavras que resumem bem ela, e são duas palavras bem pesadas, pelo menos eu acho. A doença renal crônica ela é progressiva e irreversível. Então, isso é muito pesado, né? É você saber que essa função renal ela não vai voltar mais ao que era antes, né? Ela vai só progredir e, infelizmente, ela é irreversível. Você não consegue melhorar, né? O que a gente tem como fazer é garantir o tratamento conservador. Para o quê? Para que essa função renal hoje existente ela possa permanecer por o maior tempo possível, né? Ou seja, a gente possa conservar essa função renal existente, né? Até onde a gente der. E como é que a gente conserva, né? Essa função renal? Garantindo o controle da hipertensão arterial e o controle da glicemia, né? Que são as duas doenças de base, como eu já falei para vocês, e no bloqueio do sistema renina-angiotensina. Como é esse bloqueio, gente? Né? Quais são os medicamentos utilizados? São vários estudos, foram os primeiros estudos clínicos que vieram lá em 1900 e alguma coisa, né? Já traziam as duas classes, né? Um tratamento imunoterápico com IECA e BRA, tá? Então, essas duas classes, né, de medicamentos antipertensivos,
eles garantiam esse bloqueio do sistema renina-angiotensina e conservava mais essa função renal, tá? Então, vários estudos já têm agora, atualmente, né, trazendo que realmente eles ainda são eficazes, porque existia uma discussão que quando o paciente estava com a taxa de filtração glomerular abaixo de 30, já não era mais tão indicada essas duas classes medicamentosas, porque ela também tem o seu percentual nefrotóxico, tá? Então, por isso que não era tão indicado, mas devido aos motivos, como principalmente os problemas cardíacos que esses pacientes acabam desenvolvendo, principalmente os em hemodiálise, né, os estudos mostram que mesmo assim eles são eficazes por diminuir essa percentual de morbimortalidade. E aí, eu trago para vocês, gente, algo que muito inovador, inclusive, eu não sei se vocês já estão utilizando, né? Se a Ana conseguir falar, ou alguém, aqui eu ainda não acompanhei, mas já vi alguns médicos nefrologistas que eu sigo e converso dizendo que já está fazendo uso em pacientes, inclusive ambulatorial, né? É, oi, sim, sim. Acaba sendo um medicamento novo, né? Então, acredito que vai ser caro também, então vai ser todos os pacientes. Não vai ser difícil primeiro padronizar, né? Mas já é algo que está sendo bastante utilizado. Esse artigo, gente, foi publicado em 2020, né? E foi considerado o artigo mais importante das últimas 3 décadas, né? No rumo da nefrologia. Por quê? Porque certamente ele vai mudar um pouco esse percurso do paciente renal crônico, principalmente os pacientes que estão, né, nessa fase já mais final, né, da doença renal crônica. E aí esse estudo da apagliflozina, né, eles foram realizados, foi um estudo multicêntrico, né, com 4.300 pacientes, e pacientes foram considerados pacientes acima de 18 anos, com a taxa de filtração glomerular entre 25 e 75, tá? Foram né, retirados do estudo alguns pacientes que tinham alguns problemas, algumas doenças de base que poderiam levar a interferir, né, como doença policística, lúpus, certo? E foram feitos a dapagliflozina, né, 10 miligramas, tá bom? E aí, quais foram os resultados, né? Os resultados trouxeram que em 39%, né, o medicamento reduziu em 39% a chance de desfecho primário, em 46% a chance de início de diálise e queda de 50% da função renal, diminuiu em 39% a chance de internamento por insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular, e em 31% a morte por qualquer causa, né? Então, por isso, vários estudos já vieram, né? Já foi publicado outro, agora em 2021, com outra droga da mesma classe, né? Tem estudo rolando, acontecendo para ser publicado em 2022, e acredita-se como essa classe de medicamentos sendo algo bastante promissor, né, para o paciente renal crônico. Então, certamente nós iremos, né, ver muitos pacientes em uso desta nova droga, né? E aí ele foi benéfico em todos os subgrupos, né, que idosos, tanto sexo, raça, de diferentes continentes, é, em diabéticos e não diabéticos, né, com a taxa de filtração glomerular acima de 45 ou abaixo de 45, tá? E ele demonstrou uma queda da taxa de filtração glomerular inicial, né? Porém, a longo prazo, mesmo assim, ele foi benéfico. Os estudos mais recentes já trazem que, por mais que esse medicamento seja feito em pacientes que não tenham diabetes, ele é seguro e é recomendado. Então, por isso que já está sendo feito esse tratamento em vários pacientes a nível ambulatorial, certo? São medicamentos da classe do inibidor do SGLT2, né? O mecanismo de ação vai ser o quê? Né? Esse medicamento vai atuar no rim, inibindo é, a reabsorção da glicemia, tá? Da glicose, na verdade, né? Inibindo a reabsorção da glicose, né? Inclusive nesses pacientes que têm essa glicemia um pouco mais alterada.
Então, é uma classe de medicamento com vários mecanismos, gente, relacionados à redução de progressão, tanto de DRC quanto de descompensações da insuficiência cardíaca, que é a principal causa de morte nos pacientes com doença renal crônica, tá? Então, é algo muito promissor, realmente. Os estudos já comprovam, né, o benefício do seu uso para pacientes com DRC e albuminúria e ou IC, independente da presença ou não de diabetes, como eu acabei de falar para vocês. Então é algo que realmente a gente vai passar a ver por maior tempo, né?